Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Vini do Animes React, voltando aí com mais um vídeo. Dessa vez vou estar reagindo aí ao vídeo Entenda como cada lua superior morreu em Demon Slayer, no canal do que eu tô vendo é o Jovem Otaku. Vamos ver aí, né, tipo, como as luas superiores morrem. Isso aqui é um spoiler, tá? Então, pra quem não acompanhou o mangá ou viu o anime, eu recomendo não tá vendo. E, cara, é muito legal esse anime aqui. Nossa, é um anime perfeito, um anime muito bom. As animações são ótimas no anime. Pena que já acabou no mangá, né? Mas tá incrível. E quando sair as outras lutas no anime, vai estar tão bom mesmo. Eu espero que saia logo, porque eu não aguento ficar esperando. E tá incrível, esse anime tá perfeito. Quem não assistiu ainda, eu recomendo assista porque é muito bom mesmo. É um anime muito bom. Não tem o que você ache ruim dele. Tudo é perfeito no anime. Então vamos estar reagindo aí e ver como o Superior morreu em cada batalha que eles tiveram aí. E vou ver pela primeira vez também, eu não vi como que todos morrem. Eu só vi como que morreu os que estão no anime, ou que passam no anime mesmo. E eu sei como termina o mangá também, então só os únicos que eu sei, o resto eu não sei como que morre. Então vamos ver aí que cada um morrendo só com suas lutas aí e quantos eles levam. Não sei se vai falar os Hashira que acabam morrendo junto, mas acho que pode ser que fale. Então vamos ver como que tá. Os Luas Superiores são os Onis mais fortes de Demon Slayer, e cada um teve uma morte mais trágica que o outro. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como cada Lua Superior morreu, e fica até o final do vídeo que é uma morte mais bizarra que a outra. Nesse vídeo eu vou mostrar como cada Lua Superior morreu, então o vídeo vai ter spoilers, mas eu vou tentar não dar spoilers desnecessários. Mas então, vamos ver como eles morreram. Vamos começar pela ex-Lua Superior 6, a Daki ou Gyutaro, e essa luta foi entre o Uzui, o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke versus a Daki ou Gyutaro. A Daki estava atacando uma mulher e nesse momento o Tanjiro aparece, então o Tanjiro percebe que ela é uma lua superior, e nesse momento a Daki ataca ele com a sua técnica de sangue e manda ele pela janela. Então, ela aparece na janela e faz um ataque no Tanjiro que estava na rua, mas esse ataque acabou cortando o braço de uma pessoa que estava perto do Tanjiro. E nesse momento o Tanjiro ficou muito enfesado, ele começou a usar a respiração do sol e começou a bater na Daki, mas quando ele foi cortar o seu pescoço, ele se cansa de usar muito essa respiração e acaba ficando de joelhos na frente dela. E quando ele vai ser atacado pela Daki, a Nezuko aparece e começa a lutar contra ela. E depois de um tempo, o Pilar do Som, o Uzui, aparece e corta a cabeça da Daki, mas ela não morre. E nesse momento ela chama o seu irmão Gyutaro, então ele sai do corpo da Daki e começa a lutar contra o Uzui. E um pouco depois, o Inosuke e o Zenitsu chegam, e eles conseguem separar a Daki do Gyutaro. Então fica o Zenitsu e o Inosuke contra a Daki, e o Tanjiro e o Uzui contra o Gyutaro. O plano deles era cortar a cabeça da Daki e do Gyutaro ao mesmo tempo, e depois de muita luta, o Inosuke consegue cortar a cabeça da Daki e ficou segurando a sua cabeça para ela não se regenerar. Mas do nada, o Gyutaro aparece atrás do Inosuke e finca sua foice no coração dele, e ele cai. Então, o Gyutaro pega a cabeça da Daki de novo. E quando o Tanjiro percebe, o Uzui está caído no chão por causa do veneno do Gyutaro, e o Zenitsu está debaixo de alguns escombros e não consegue sair. Então o Gyutaro chega perto do Tanjiro e oferece a chance para ele se tornar um Oni, mas o Tanjiro dá uma cabeçada nele e tenta cortar seu pescoço, mas ele não consegue porque o seu pescoço é muito duro. E nesse momento o Gyutaro levanta e vai atacar o Tanjiro, mas o Uzui aparece e protege ele. Então o Tanjiro vê uma abertura e pula para cortar a cabeça do Gyutaro. Mas quando ele pula para cortar, o Gyutaro enfia sua foice embaixo do queixo do Tanjiro. E nesse momento, a marca do Tanjiro aumenta. E ele então consegue lançar um ataque e cortar a cabeça do Gyutaro. Enquanto isso, o Zenitsu consegue se levantar dos escombros e o Inosuke consegue se recuperar. E eles conseguem cortar a cabeça da Daki também. E assim as duas cabeças caem juntas e elas começam a se desintegrar. E agora vamos para a Lua Superior 6, o Kaigaku.
E essa luta foi entre o Zenitsu versus o Kaigaku. O Zenitsu, enquanto caminhava pelo castelo, ele ouve alguém falando atrás de uma porta. Então o Zenitsu fala para ele sair, porque sabe quem ele é. E então o Kaigaku aparece. O Zenitsu e o Kaigaku já treinaram juntos com o antigo Hashira do Trovão. Então o Zenitsu fala que ele foi a causa da morte do seu mestre, porque o seu mestre não aguentou ver que um dos seus discípulos se tornou um Oni. O comentário que o Zenitsu faz para o Kaigaku o enfurece, e ele saca sua lâmina e inicia a batalha. O Kaigaku tenta matar o Zenitsu usando a sua respiração do trovão quarta forma, mas o Zenitsu rapidamente saca sua espada e faz um corte no pescoço do Kaigaku, chamando-o de lixo e dizendo que ele era muito lento. O Kaigaku então usa sua respiração do trovão quinta forma e corta o Zenitsu. Ele explica que uma vez que as suas formas de respiração do trovão cortam o corpo, a sua pele e a carne queimam e se partem. Ao cair pelo ataque do Kaigaku, o Zenitsu reflete sobre o seu relacionamento com o Kaigaku antes dele ser um Oni, e percebe como ele e o Kaigaku nunca poderiam ter se dado bem. Então ele pula em uma parede e usa sua própria forma da respiração, a respiração do trovão sétima forma, e então ele consegue cortar o pescoço do Kaigaku. O Lua Superior 5. Caraca, ele morreu só por Zenitsu. E essa luta foi Zenitsu. entre o Muichiro Tokito Caraca, o versus Zenitsu Gyoko. ficou bem forte então, O Tokito estava andando pela Vila dos Ferreiros quando ele sente a presença do Lua Superior 5, o Gyoko, dentro de um pote. Ele ataca, mas o Gyoko se move para diferentes potes e evita todos os seus golpes. Ele tenta atacar o Gyoko, mas ele fica preso na sua técnica de sangue, pote da prisão de água, onde ele deixa o Tokito preso dentro de uma bolha cheia de água. O Tokito tenta usar sua respiração da névoa, mas mesmo assim ele não consegue sair. Enquanto ele pensa sobre a sua morte se aproximando, um ferreiro chega e ajuda ele a sair de dentro da prisão de água. Depois de escapar da prisão de água, ele desbloqueia a marca do caçador, e com isso a sua velocidade e as suas habilidades aumentam muito. O Tokito e o Gyoko começam a se insultar, até que o Tokito foi longe demais. Ele fala que o pote do Gyoko era deformado, e o Gyoko fica muito furioso com isso. Então, com isso o Gyoko fala que vai mostrar sua verdadeira forma, mas a indiferença do Tokito sobre essa nova forma enfurece ele mais ainda. O Gyoko tenta atacar o Tokito, mas ele defende facilmente. Então o Tokito usa sua própria forma, que ele mesmo desenvolveu, a respiração da névoa sétima forma, e criou uma névoa densa que escondeu ele. Enquanto o Gyoko tentava encontrar o Tokito faz um ataque e consegue cortar a sua cabeça. O ex-Lua Superior 4, Hantengo. E essa luta foi entre o Genya, o Tanjiro, o Tokito, a Nezuko, a Mitsuri versus o Hantengo. Na Vila dos Ferreiros, o Hantengo rastejou pelo telhado de um prédio e encontrou o Tanjiro e o Tokito. A sua cabeça foi então cortada por um ataque do Tokito, fazendo com que ele se regenerasse em dois Onis diferentes, o Sekido e o Karaku. Enquanto o Tokito e o Tanjiro tentavam atacar esses dois novos Onis, o Karaku soprou o Tokito para longe, então só ficou o Tanjiro e a Nezuko contra os dois Onis. Enquanto eles estavam lutando, os dois Onis não perceberam o Genya se aproximando deles por trás, com uma arma. O tiro do Genya foi certeiro, cortando a cabeça do Sekido, e depois cortaram a cabeça do Karaku. Mas então, os dois se transformaram em 4 Onis. E com isso, o Genya foi atrás do corpo principal, enquanto o Tanjiro e a Nezuko davam cobertura lutando contra os 4 Onis. O verdadeiro Oni se escondeu, e o Tanjiro foi rastreando ele pelo cheiro e falando pro Genya onde ele estava. Mas ao ver o Genya, o verdadeiro Hantengo se encolheu. O Genya até atirou nele, mas não aconteceu nada, nem mesmo uma lâmina conseguiu cortar a sua cabeça. Então nesse momento, um dos clones do Hantengo absorveu os outros 3 clones, e esse novo Hantengo atacou e mandou o Tanjiro pro alto. Mas a Mitsuri, o Pilar do Amor, chegou nesse momento e segurou o Tanjiro, então ela começou a lutar contra esse novo clone. Esse novo Hantengo envolveu o verdadeiro em uma cobertura de galhos para proteger ele, mas no final o Tanjiro conseguiu cortar a cabeça do original, mas mesmo assim aquele ainda não era o verdadeiro Hantengo, então ele consegue localizar o corpo do verdadeiro Hantengo dentro do coração daquele Hantengo que ele tinha acabado de cortar a cabeça. E no final das contas, o Hantengo morre depois do Tanjiro enfiar a sua espada no coração dele. A Lua Superior 4, Nakimi. E essa luta foi entre o Obanai, a Mitsuri e o Yushiro versus a Nakimi e o Muzan.
Quando os caçadores chegaram na mansão Bayashiki para tentar parar o Muzan, eles são transportados para o Castelo do Infinito e separados um dos outros pela Nakimi. O Obanai e a Mitsuri são os primeiros a encontrá-la, mas não conseguem acertar os golpes nela por causa do seu poder de mudar o ambiente. A Nakimi conseguiu esmagar o Obanai e a Mitsuri usando os quartos do castelo, mas ela é pega de surpresa quando os dois conseguiram fugir e lançam um ataque sobre ela. Então, o Muzan com raiva pergunta para Nakimi o que ela está fazendo, mas o Muzan ficou chocado quando descobriu que o Yushiro assumiu completamente o controle do Castelo do Infinito. Então o Muzan imediatamente começa a se opor ao Yushiro, usando seus próprios poderes mentais para retomar a consciência para Nakimi. Isso dá início a uma feroz batalha de vontades entre os dois. Essa luta mental faz com que o castelo saia completamente do controle enquanto os dois lutam pelo domínio. E quando o Muzan toma vantagem, o Obanai e o Tomioka atacam ele, e ele não tem escolha a não ser contra-atacar. Então, percebendo que ele não pode pegar a Nakimi de volta, o Muzan usa os seus poderes para matar a sua Lua Superior 4, esmagando a sua cabeça. O Lua Superior 3, a Casa. E essa luta foi entre o Tomioka e o Tanjiro versus o Akaza. O Tanjiro e o Tomioka estão correndo no castelo, e de repente um tremor aparece. O Tanjiro reconhece um cheiro familiar e o teto acima deles se quebra, e o Lua Superior 3, o Akaza, aparece na frente deles. O Tanjiro com o Tomioka começam a brigar com o Akaza, e o Akaza percebe que o Tanjiro é bem forte, então ele usa sua técnica de sangue e acerta o Tanjiro fazendo ele cuspir sangue. Enquanto isso, o Tomioka ataca o Akaza, mas o Akaza dá um chute nele, lançando ele através de várias paredes para o outro lado do castelo. Então, o Akaza elogia a melhora do Tanjiro e fala que foi bom ele ter matado o Rengoku. Ele fala que os fracos devem morrer pelos mais fortes, e isso enfurece muito o Tanjiro, que fala que os fortes têm que defender os fracos porque até mesmo ele já foi uma criança fraca um dia. As palavras do Tanjiro abalam o Akaza, e irritado, ele fala que o Tanjiro é desagradável, e ataca o Tanjiro com um chute e faz ele tossir sangue de novo. O Tanjiro contra-ataca e consegue cortar um pedaço do seu pescoço, mas a sua espada fica presa na mão do Akaza, e ele tenta quebrá-la. Mas nessa hora, o Tomioka aparece e corta a mão do Akaza, e ele estava com a marca do caçador, e isso aumentou muito a sua velocidade. Mas mesmo assim, o Akaza ainda conseguiu igualar na velocidade do Tomioka. Enquanto o Akaza e o Tomioka estavam brigando, o Tanjiro se lembra da época em que o seu pai explicou a ele sobre as respirações e os movimentos corretos e sobre ser capaz de ver o mundo transparente. O Tanjiro consegue atingir esse estado por um curto momento, e quando o Akaza ia acertar o Tomioka, o Tanjiro corta o seu braço. O Tanjiro consegue ver tudo se mover devagar no mundo transparente, então ele ataca o Akaza com a respiração do sol e consegue cortar a sua cabeça. A cabeça do Akaza se desintegra, mas o seu corpo ainda continua lutando, e uma parte da sua cabeça se regenera de novo. Mas nesse momento, ele se lembra do seu passado e dos seus sonhos antes de se tornar um Oni, então o Akaza usa sua técnica em si mesmo. Ele admite a derrota, afirmando que a técnica do Tanjiro era magnífica, e que ele quer morrer como um homem. E finalmente, encontrando a paz, o Akaza se desintegra. O Lua Superior 2, o Doma. Essa luta foi entre a Shinobu, a Kanao e o Inosuke versus o Doma. A Shinobu estava andando pelo Castelo do Infinito quando sente um cheiro de sangue, e abre a porta que estava vindo o cheiro e dá de cara com o Lua Superior 2, o Doma. E depois do Doma provocá-la, ela rapidamente lança um ataque contra ele e acerta o seu olho esquerdo, e consegue envenená-lo. A Shinobu esperava que a primeira dose de veneno que ela injetou nele fosse eficaz o suficiente para matá-lo, mas então ela descobre que o Doma já tinha recebido informações sobre seu veneno da sua batalha contra o Rui, o 5 inferior. O Doma então consegue parar a circulação do veneno no seu sangue. Além disso, por causa da sua técnica de sangue, o ar ao redor da sala em que eles estavam foi ficando cada vez mais frio, tornando cada vez mais difícil para a Shinobu respirar. Então a Shinobu decide injetar o veneno direto no seu pescoço, e com isso ela atinge o Doma diretamente no pescoço, e o veneno começa a se espalhar pelo seu corpo. Mas o Doma se recupera quase imediatamente do seu ataque, então ele prende ela com um abraço e começa a absorver a Shinobu.
E nesse momento, a Kanao chega e vê a sua mestra sendo morta. Mas antes de morrer, a Shinobu fez um símbolo com as mãos para a Kanao. E daqui a pouco vocês vão entender o que significa esse símbolo. E depois de absorver a Shinobu, o Doma aparece atrás da Kanao e tenta cortar a sua cabeça, mas ela consegue se desviar. E os dois começam a brigar e a Kanao obviamente não estava aguentando o Lua Superior 2. E quando ela foi receber um ataque do Doma, o Inosuke cai do teto da sala e consegue defender ela. Os dois então começam a brigar contra o Lua Superior 2, mas o Doma cria um clone seu de gelo e deixa esse clone lutando enquanto ele vai embora. Mas quando ele toca na maçaneta da porta para ir embora, o seu rosto começa a derreter e ele cai no chão. Um dos seus braços quebrou e o seu clone de gelo começa a rachar. O Inosuke perguntou se era uma armadilha, e a Kanao explica que já tinha sido informada antes desse plano pela Shinobu, com aquele sinal de mão. O Lua Superior 2 está sendo derretido pelo veneno que a Shinobu tinha no seu corpo, quando ele devorou ela. Então, ela fala pro Inosuke mirar no seu pescoço para acabar com ele. E em pânico, o Doma usa o seu ataque mais poderoso. Ele criou uma estátua gigante de gelo e fez ela bater com a mão no chão da sala, criando um terremoto que joga o Inosuke e a Kanao pro ar. E a estátua segura o Inosuke com uma mão, mas nesse momento, a Kanao usa sua respiração da flor e atravessa a estátua de gelo e vai direto no pescoço do Doma. Mas ela não consegue cortar, então Inosuke arremessa suas espadas para bater na espada da Kanao para poder cortar o pescoço do Doma. Eles então conseguem cortar o seu pescoço e o Lua Superior 2 e a sua estátua começam a se desintegrar. E agora, o Lua mais forte de todos, o Lua Superior agora sim, Kokushibo. Vamos ver o Kokushibo, E essa luta hein? foi entre o Tokito, o Genya, o Sanemi e o Gyomei versus o Kokushibo. O Tokito é transportado para a mesma sala que o Kokushibo, e depois de algumas batalhas, o Kokushibo consegue cortar o braço do Tokito e imobilizar ele. Mas nesse momento, o Genya aparece e atira com a sua pistola no Kokushibo, mas ele se desvia facilmente e aparece atrás do Genya, e corta seus braços e o seu corpo ao meio. Mas o Genya não foi morto porque ele come carne de Onis, e por isso, o único jeito dele morrer seria cortando a sua cabeça. E quando o Kokushibo foi cortar a cabeça do Genya, o seu irmão chega e salva ele. O seu irmão é o Sanemi, o Pilar do Vento. O Sanemi e o Kokushibo então começam um duelo intenso, mas o Kokushibo consegue fazer um corte no Sanemi e fala que se ele continuar lutando, isso faria com que as suas entranhas se derramassem pelo seu corte. Mas o Sanemi usa suas habilidades respiratórias para controlar os seus músculos, para coagular o sangue e estancar o sangramento o máximo possível. E quando o Kokushibo estava prestes a acertar um ataque no Sanemi, o Pilar da Pedra, o Gyomei, chegou. E depois de uma luta intensa entre o Gyomei e o Kokushibo, o Gyomei decide ativar a sua marca do caçador, e os dois continuam a sua batalha. Depois que o Sanemi conseguiu fechar seus ferimentos com alguns pontos, ele volta para a luta e os dois pilares enfrentam o Kokushibo em uma briga 2 contra 1. E de repente, o Sanemi e o Gyomei são cortados pela espada do Kokushibo. O Kokushibo agora está lutando muito mais a sério, e ele consegue controlar o tamanho e criar ramificações na sua espada. E enquanto os dois pilares estavam lutando, o Tokito consegue escapar e ele ajuda o Genya dando um pouco do cabelo do Kokushibo que foi cortado na luta, para ele comer e se regenerar. Depois de se regenerar, o Genya pega um pedaço da lâmina do Kokushibo que estava no chão e engole. Como a lâmina é feita da própria carne do Kokushibo, o Genya teve um aumento repentino das suas habilidades. Então, o Tokito pula e atravessa sua espada na barriga do Kokushibo, imobilizando ele enquanto o Genya dispara várias balas alteradas no Kokushibo usando a sua arma. Essas balas podiam crescer e se esticar do mesmo jeito que a espada do Kokushibo faz. Então, essas balas presas na carne do Kokushibo se transformam em árvores prendendo ele completamente. Enquanto o Gyomei e o Sanemi correm para acabar com ele, a sensação de estar preso perturba o Kokushibo, e enfurecido com a ideia de ser derrotado, ele brota várias lâminas do seu corpo e corta tanto o Tokito quanto o Genya ao meio, e também fere gravemente o Sanemi e o Gyomei. E mesmo assim, os quatro ainda atacam de frente, e todas as suas lâminas começam a ficar vermelhas. Então o Gyomei acerta e explode a cabeça do Kokushibo, mas ele faz a sua cabeça crescer de novo. Mas a sua nova forma muda muito e fica parecido com a de um monstro, e quando ele vê o seu reflexo, ele fica espantado com a sua nova aparência. Então o Gyomei ataca e esmaga sua cabeça de novo. O Kokushibo tenta se regenerar, mas não consegue por causa da lâmina vermelha do Tokito que está presa no seu corpo. Ele então se desintegrou completamente.
E galera, esse foi o vídeo. Deixa o seu like para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos e se inscreva para você receber todos os novos vídeos. Assista os vídeos que estão passando pela tela que você... Caraca, hein? Caraca, que foi isso? Nossa! É o Lua Superior 1 aí mostrando porque que ele é o mais forte, né? É só os Hashira mais poderosos enfrentando ele ali, né? Pra derrotar ele. E mesmo assim, ao que parece, ele levou vários ali, né? Então, foi muito legal saber aí como que eles morrem. O novo Lua Superior 6 lá, quando ele morre pros Zenitos, ele morre sozinho. Então, tipo, não sei se dizer se ele é mais forte que o antigo Lua Superior 6 ou se ele é mais fraco. Porque não tem como saber se o quão forte o Zenitsu ficou. Então não tem como comparar eles. Porque acho que nessa altura da história aí onde estão enfrentando aí, todo mundo já tá muito poderoso, cara. Então não tem como comparar eles. Mas foi bem legal ver aí como que cada Lua Superior morreu. O Akaza lá, ele mesmo que se matou. Acho que dos únicos Oni, o Akaza é o único que realmente quis morrer, né? Que preferiu morrer enquanto os outros morreram de fato. Então é interessante você ver as histórias dos superiores assim, e ver que alguns ainda tipo tentam manter no caso do Akaza, né? A história dele, pra quem não viu, é incrível a história do Akaza. Acho que não tem desse anime aí que não tem uma história emocionante, né, cara? Todo mundo deles tem, tanto os Pilar quanto os Luas Superiores. Então foi muito legal aí acompanhar pra ver. Porque até chegar no anime vai demorar tanto. No mangá já terminou tudo, mas até chegar no anime vai demorar muito. Vai ser incrível, com certeza, quando chegar no anime. Mas vai demorar muito tempo. Então, pra quem não tem paciência aí, compensa ler o mangá lá. Porque vai demorar, hein? Mas eu gostei aí de acompanhar. Foi legal acompanhar isso aí. Eu acho que o próximo vídeo eu vou ver qual que é os Hashiras que morrem. Eu, como eu já sei, eu já li o final, eu já sei todos os que morrem, mas eu não sei como que, tipo, qual é... Ao ver aqui o vídeo, já dá pra saber qual que morre pra cada é, lua superior aí, né? Mas vamos entender certinho no vídeo lá pra ver como eles morrem. Então eu vou indo nessa aí, se você gostou é só curtir aí, se inscreve no canal. E só deixar nos comentários aí o próximo que vocês queiram que eu esteja trazendo aí, reagindo, que eu trago pra vocês, beleza? Eu vou indo nessa. Falou, fui.